Cafezinho ruim. 4:30 da manhã, tomando um cafezinho para acordar. Como um bom mineirinho que eu sou, adoro café com queijinho, né? Lado mineiro, mas o lado francês também. Mas não tinha queijo, vai só o café mesmo. Pessoal, esse é o primeiro episódio, é um prazer estar aqui com vocês. O primeiro episódio da nossa série Causos de Superação, né? Onde nós vamos contar casos aqui. Essa é uma série que a gente conta uma historinha, sempre uma historinha real, né? Uma historinha real, e essa historinha nos permita analisar diversos fatores dela e a gente aprender com essa história, né? Hoje, a gente vai contar um caso, como é o primeiro episódio, eu decidi contar um caso meu mesmo, né? Pessoal, da minha própria vida, né? Porque nada mais verdadeiro do que a gente contar um exemplo que é nosso. Hoje a história é sobre como que a música influenciou as emoções das pessoas envolvidas, né? E como que essas pessoas basearam-se nessas emoções que foram gravadas para conviver, né? O que eu quero que a gente aprenda aqui hoje é como que cada registro emocional que a gente tem, se a gente não presta atenção nele, ele faz com que a gente viva com automatismos comportamentais e a gente achando que tem domínio sobre a nossa vida, e que a gente é de um jeito, e a gente vai descobrir que a gente não tem domínio, que a gente não sabe que a gente não é daquele jeito, que a gente está sendo daquele jeito por um motivo específico. Menino bonito, olha só. Tá bem decente aí, sem roupa, né? Mas como era pequeno, acho que não tem problema. Vou mostrar. Então, esse bebezinho aí sou eu. Esse é o Otávio, pequeno, bebê, nasceu, né? Filho do Milton e da Valquíria, que eu vou mostrar para vocês. Era uma criança normal, alegrinha, bem chorona. Essa é minha mãe, Valquíria. Meu pai, Milton, já falecido. Gente, eu fiz questão de colocar isso aqui. Olha o recadinho que a minha mãe colocou no meu cartão de aniversário. Faço questão de ler. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Se não é queimação total. As meninas que hoje vieram trazer-me abraços e beijinhos, peço que voltem a fazê-lo quando eu for um rapazinho. Tem coisa mais queimação que isso? Aí eu pergunto para vocês, se alguma dessas meninas do meu aniversário de 1 ano voltou quando eu fosse um rapazinho, para dar abraços e beijinhos. Ai, meu Deus do céu. Eu não resisti e coloquei essa daqui para a gente olhar. Essa criança ficou surda, né? Eu fiquei surdo quando eu era criança. E o que aconteceu quando eu fiquei surdo? Quando eu fiquei surdo, eu, até então uma criança alegre e mais extrovertida, quando eu fiquei surdo, eu chegava para conversar com os adultos da minha família, né? Minha mãe, meu pai, minha mãe principalmente convivia mais comigo o dia todo. E aí, quando eu fiquei surdo, eu já sabia falar, eu já era mais velho que esse bebezinho aqui, né? Eu já sabia falar, mas eu fui perdendo a audição. E quando eu fiquei surdo, o que acontecia? A minha mãe, eu ia conversar com ela, porque eu já falava, então eu saía correndo para falar algo com ela. E quando eu falava algo com ela, e ela via que ela tentava me dar uma resposta, e que eu não entendia absolutamente nada do que ela estava falando, ela ficava muito chateada, às vezes, e se desesperava e começava a chorar. Estou com uma alergia danada aqui. E começava a chorar. Aí o que acontecia? Com ela chorando, eu olhava a minha mãe, né, uma pessoa que eu amava, e parecia que quando eu ia falar com ela, ela sofria. Então, aí eu tive um choque emocional. Qual foi o choque emocional? Ao perceber que, ao comunicar com uma pessoa que eu amava, eu achava que eu trazia sofrimento para ela. Esse foi o choque que eu integrei. Qual foi a conclusão na vida dessa criança, né?
essa criança passou a ficar mais introspectiva, pois ela sabia que se ela tentasse se comunicar com o mundo exterior, as pessoas ficariam tristes. E aí o que eu fazia? Até quando eu brincava com o meu Playmobil, eu brincava de maneira totalmente silenciosa, tudo era mental. Porque se eles fizessem barulho, eu tinha medo de ferir as pessoas. O tempo foi passando, né? E minha mãe conseguiu um médico, né, revolucionário na época, que sabia fazer uma cirurgia que traria a minha audição de volta. Então eu passei por essa cirurgia e voltei a escutar. Logo que eu voltei a escutar, o que aconteceu? Eu ganhei um radinho de pilha. Então as primeiras coisas que eu escutei, né, os meus primeiros registros de escutar novamente, ou seja, escutar novamente era uma sensação boa. Estava adquirindo novamente algo que eu tinha perdido. E o que veio associado a isso, escutar novamente, essa sensação maravilhosa de voltar a escutar? A música, porque eu ganhei um radinho. Então, eu ligava o radinho e voltei a escutar, escutava a música. Então, existe associado nessa criança, nesse momento, um registro muito forte, outro registro emocional, percebam, de que música era vida para essa criança, era algo maravilhoso, era entrar em contato com coisas novas. Então a música tinha uma representação diferente para essa criança. Entendem? Até aí a gente já tem dois registros. Essa criança cresceu, sempre muito apaixonada por música, né? Quando teve seus 18 anos, 17 anos, eu passei no vestibular, na época para engenharia mecatrônica, e me inscrevi também no conservatório de música, passei na prova do conservatório porque eu queria estudar música. Mas eu queria estudar música para quê? Era um hobby apenas. Apenas um hobby. Né? Eu não queria ser músico na época porque eu estava começando a cursar, iria cursar engenharia. Para mim, era um momento mais que especial, porque eu estava com o registro da vitória do vestibular, de ter terminado a escola e ter entrado numa universidade. E, além disso, finalmente, depois da minha vida de estudos, eu consegui também entrar no conservatório para fazer algo que tocava a minha alma, porque eu tinha um registro de música muito mágico dentro de mim. Vamos agora pensar no que aconteceu. A minha mãe, né, que era uma mãe excelente, sempre foi muito cuidadosa, diga-se de passagem, meio generalzona, assim, meio dura, mas uma mãe muito amorosa, muito cuidadosa, extremamente presente. A minha mãe vinha de uma família em que ela tinha muitos tios, muitos parentes músicos. E esses tios, parentes músicos, não, aos olhos dela, não tinham desenvolvido a vida como ela gostaria. Ficavam lá tocando aos olhos dela e se perderam, segundo ela, um pouco na vida. Então, qual era o registro que ela tinha de músico? Alguém que se perde na vida. Então, quando eu contei para minha mãe que eu iria estudar música, o que eu estava achando que eu estava dando a melhor notícia do mundo para ela, que era algo essencial para mim, o que aconteceu com ela? Ela já teve a maior preocupação do mundo, porque o registro que ela acessou na hora foi: eu estou perdendo meu filho na vida para a música, como aconteceu na família. Né? E aquilo gerou um conflito, ela convenceu meu pai de que eu não poderia estudar, e ao convencer isso, ela tinha certeza, como registro de mãe, que ela estava fazendo a melhor coisa do mundo para salvar o filho. E o que acontece com o filho naquele momento? Ele tem a sensação que a mãe está fazendo a pior agressão pessoal a ele possível, porque música era a coisa mais importante que ele achava que tinha na vida. E, de repente, sem compreender as razões, naquela época, ele descobre que ele não ia poder cursar o curso que ele tanto gostaria. Né? Então, o que aconteceu foi uma revolta muito grande, né? E dentro dessa revolta, eu meio que me voltei contra minha mãe, assim, me distanciei muito dela, né? Os meus valores começaram a ser diferentes dos dela, né? Me vestia de maneira que ela não gostava, né? E a gente teve, a partir daí, muito, muito, muito atrito, né?
Ela tentava fazer com que eu voltasse para porque ela considerava o eixo que ela gostaria, e eu tentava cada vez mais fugir desse eixo. E a minha vida foi passando, e ao entrar nesse conflito com a minha mãe, o que acontece com o filho, pela sistêmica? O filho que rejeita a mãe é uma pessoa que se perde mesmo. Então eu me perdi ali. Mas eu não me perdi por causa da música, até porque eu não consegui fazer a música. Eu me perdi por rejeitar a minha mãe. Por quê? Porque a mãe da gente e o pai, eles portam metade do nosso DNA. Minha mãe tinha 50%, meu pai os outros 50%. Ao rejeitar a minha mãe, eu estou rejeitando, por ressonância quântica de partículas, 50% de mim. Porque eu rejeito a ela, o DNA dela capta essa rejeição vibratória, aquilo quanticamente vibra em mim. Metade do meu DNA ele é automaticamente rejeitado por mim também. Ou seja, existe uma parte de mim que eu não me aceito. E ao não me aceitar, se você não se aceita, você entra em confusão mental. E ao entrar em confusão mental, várias coisas que para você pareciam claras na vida, tipo objetivo de vida, tudo que é ligado também ao elemento feminino, começa a entrar em conflito, né? Então, o arquétipo feminino da mãe começa a entrar em conflito. Então, aí eu passei a ter vários conflitos internos para mim, profissionais, eu não sabia o que eu queria da minha vida profissional, porque eu comecei a ter também atritos com meu pai, porque ele estava apoiando a minha mãe. Então, atrito com pai e mãe, com o pai afeta a realização profissional, com a mãe afeta a prosperidade, né, as primeiras coisas que aconteceram. Não sabia o que eu queria, né, como tocar a minha vida naquele momento. E por ter tanta birra ali do arquétipo feminino, por ter sentido que o choque emocional de ter tido uma intervenção na minha vida que eu não queria, um certo controle, né, imposto. Quando eu estava namorando alguma menina, toda vez que ela tentava me dar uma ordem ou impor qualquer coisa a mim, tudo, às vezes ela nem tentava, mas tudo que para mim soava como isso, aquilo me causava uma revolta interna muito grande. Aquilo me fazia me distanciar ou ter um ataque de cólera, ficar muito raivoso, muito irritado. Mesmo que eu não demonstrasse, por dentro eu estava um vulcão de nervos. Então percebem, gente, até aí, como que dois registros emocionais simples, né, um positivo de música no início e um negativo de música para minha mãe, fizeram mãe e filho conflitarem isso numa fase da vida, isso mudar o relacionamento deles, e ao mudar o relacionamento deles para pior, ele rejeita a mãe, rejeita a si mesmo, e rejeitando todos os aspectos ligados ao pai e à mãe, que a mãe estava sendo apoiada pelo pai, você começa a se perder até no encaminhamento para a vida. Realização profissional, você não sabe mais o que quer, prosperidade não chega, no namoro você começa a se relacionar de maneira pior, porque você está rejeitando aquele arquétipo feminino, entende? Então, naquele momento eu fiquei muito perdido ali na minha vida. Até que eu simplifiquei Simplifiquei não, gente. Me perdi aqui. Eu falei tanto que eu fiquei perdido na minha vida que eu me perdi. Até que, de repente, eu cheguei à conclusão, já trabalhando na época como terapeuta, né? Nisso eu já tinha me formado em engenharia, já tinha ido, né, para a França, já tinha estudado música na França porque eu quis, e depois fiz análise comportamental, né, finanças, já estava trabalhando lá como consultor financeiro, como terapeuta e consultor de alta performance à noite e final de semana, né? Então, ou seja, muitos anos depois, só para vocês terem uma ideia. E aí eu decidi, como eu já era terapeuta, né, e coach também na época, eu cheguei à conclusão que eu não podia ser um terapeuta ou um coach incoerente, que eu precisava estar em paz com a minha mãe. E aí eu comecei a me trabalhar, né, para conversar com a minha mãe. Porque, né, ao rejeitá-la, ela também me rejeitava, e a gente não tinha uma conversa que não fosse com agressividade, assim. Mesmo que eu percebesse que ela gostava muito de mim, tinha muito amor, isso não estava em questão, né? E aí um dia eu consegui ter uma conversa com a minha mãe e aceitá-la do jeito que ela era. Ao aceitar minha mãe como ela era, várias coisas ficaram mais fáceis para mim. Eu a acolhi, pensei, ela fez o melhor que ela pôde, tá tudo bem, foi o melhor que ela acreditou fazer por mim. Eu não desejo mudá-la, ela pode ser quem ela quiser, né? Mas eu posso ser quem eu sou. E dentro disso,
Ao me resolver com ela, na mesma semana, várias confusões profissionais que eu tinha se resolveram. Eu sabia o que eu queria da minha vida exatamente, eu sabia como encaminhar as minhas coisas, foi muito mágico, assim. E a família nossa inteira deu uma melhorada geral, porque quando tem um atrito ali, o sistema se harmoniza, ele se harmoniza em todos os sentidos. Com relação à música, eu já tinha tentado estudar música na França, não tinha conseguido avançar, parecia que algo me prendia. O que aconteceu depois disso? Apesar de eu pensar, puxa, eu já estou mais velho, não vou ser mais virtuoso, depois de me resolver com a minha mãe também, parece que eu ganhei força para fazer tudo que eu queria. E mesmo estando bem mais velho, eu passei a estudar mais música e comecei a me desenvolver muito mais. E aquele registro antigo que eu tinha, e eu achava antes também que eu era uma pessoa introspectiva, fechada, que essa era a minha personalidade, porque eu não lembrava que quando criança eu fiquei surdo, eu me tornei introspectivo. E ao me libertar desse registro também, né, de lembrar da música de maneira positiva, e ao me lembrar também que eu me fechei por causa da surdez, eu simplesmente comecei a me abrir novamente para as pessoas e para o mundo. Esse é o exemplo, gente, que eu queria dar de superação, né? A nossa série Causos de Superação é para a gente ver como que algo se tornou embolado na vida de alguém, contar da vida de alguém, de alguma maneira, como ela superou algum contexto, né? Esse é um dos inúmeros contextos de superação que eu tenho na minha vida, né? A primeira superação do problema de audição. A segunda superação do trauma emocional de ter ficado introspectivo e depois eu me abrir para voltar, me abrir para o mundo e me tornar uma pessoa extremamente extrovertida que eu sou hoje. A outra superação do relacionamento com a mãe, de estar tão fechado ali e de repente conseguir se resolver. E esse relacionamento era tão difícil que eu lembro que uma época eu tinha uma namorada que ela me mandou um livro que mostrava que para você prosperar, eu estava com dificuldade financeira na época, para você prosperar você tinha que estar bem com a sua mãe. Na hora que eu li o livro, eu falei com ela assim, eu tenho que morrer e nascer de novo, porque eu e minha mãe a gente não para de brigar, não tem solução, né? Mas teve, gente. Teve porque eu decidi olhar diferente para a vida. Eu decidi olhar diferente para minha mãe. Eu decidi olhar diferente para mim mesmo. E ao olhar diferente para o mundo, a gente modifica esse mundo, né? Então, a importância dessa conversa de hoje, né, o nosso primeiro caso de superação, é a gente ver que os nossos registros emocionais determinam muitas vezes as nossas reações comportamentais sem que a gente perceba. E o nosso olhar sobre o outro e sobre a gente determina também como aquele relacionamento será. Porque ao aceitar o outro, ao aceitar minha mãe do jeito que ela era, ela passou a me aceitar também, muito mais. E as brigas nunca mais aconteceram, que eram cotidianas. Então, fica por aí esse primeiro caos nosso. Depois vai ter uma série, né, falando de histórias de superação de outras pessoas, né, várias coisas de pessoas famosas, de pessoas desconhecidas. Hoje eu comecei por uma pessoa que eu achei que era mais natural que deveria começar, que sou eu mesmo, uma das minhas histórias de superação. Terão outras também, né, mas eu vou intercalar com de outras pessoas. Espero que tenha trazido aí um conhecimento para cada um poder se olhar, né, para cada um ver onde pode superar as vidas, na sua vida, né, os seus relacionamentos, com o seu próprio corpo físico, com o seu relacional, com o seu emocional, nas suas finanças. Tudo está ligado aos registros emocionais, tudo está ligado à sua maneira de olhar para as coisas. Mude o seu olhar e você muda o seu mundo. Esse é o primeiro passo para a superação. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima.